Bom dia, exercício de elipse. A figura abaixo, no sistema x ou y, representa uma elipse de equação 16x² mais 25y² igual a 400. Essa é a elipse que eu tenho aqui em laranja. E um triângulo AFG. Tenho aqui o ponto A, tenho aqui o ponto F e o ponto G. Esse triângulo, ele é retângulo em F, ou seja, esse ângulo aqui é reto. Se AB é a medida do eixo maior desta elipse e o ponto F é um dos seus focos, ele pede para calcular a área do triângulo AFG. Então, repare, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos que determinar os vértices da elipse, os vértices do eixo maior, que no caso aqui são A e B. Na etapa 2, nós vamos encontrar os focos, que aí nós determinamos esse ponto F. Na etapa 3, vamos apenas identificar os pontos A, B e F, em que realmente eu estou interessada no ponto A e no ponto F, para determinar meu triângulo retângulo. A seguir, nós vamos, na etapa 4, determinar o ponto G. E na etapa 5, calcular a área do triângulo AFG, uma vez determinado esse ponto G. Então, resumindo, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos primeiramente à etapa 1. Etapa 1, determinar os vértices do eixo maior desta elipse aqui, 16x² mais 25y² igual a 400. Então, nós vamos dividir tudo por 400. Quando nós fazemos isso, obtemos 16x² sobre 400 mais 25y² sobre 400 igual a 400 sobre 400, que é 1. Então, vamos dividir. 16, se eu dividir em cima por 16, dá 1. E se eu dividir 400 por 16, dá 25. Dividindo tudo por 25, aqui dá 1. E aqui dá 16. E aqui dá 1. Ok. Então, como é que fica a equação da elipse? Então, vai ficar x² sobre 25, mais y² sobre 16, igual a 1. Ok, então, essa é a equação da elipse que nós vamos ter que analisar. E aí, nós queremos determinar os vértices do eixo maior. Primeiro, vamos localizar o centro. Então, como é que eu tenho só x², né? Então, o x0 do centro seria 0. Então, e aqui também, y menos y0², se aqui só tem o y², então, o y0 é 0. Então, o centro da minha elipse, O, é 0, 0. Ok. O A ao quadrado é o maior dos termos que nós temos aqui nos denominadores. Então, o A ao quadrado tem que ser 25. Então, se o A ao quadrado é 25, A é igual a 5. Bom, se o A é igual a 5, vamos fazer aqui um desenho rápido. Então, eu tenho aqui o centro da elipse, que é a origem do sistema, e eu sei que a distância de um vértice A, vamos chamar de A e B, que é como o exercício está chamando. Então, eu sei que a distância do vértice até a origem é dada por A igual a 5, e aqui também a distância é A igual a 5. Então, nesse caso, o ponto A tem que ser menos 5, 0, e o ponto B tem que ser 5, 0. Então, com isso, nós determinamos os vértices. Então, o ponto A é menos 5, 0, e o ponto B é 5, 0. Então, são os vértices
do eixo maior da elipse. Vamos determinar os focos. Então, a elipse é dada por x² sobre 25 mais y² sobre 16 igual a 1. E aí já identificamos quem é o A², que é 25, B² é 16. E eu sei que a distância do centro, né, que é 0, 0, eu não copiei aqui, posso escrever rapidamente. Então, o centro é a origem. E sabemos que a distância do centro até um dos focos é dada pelo parâmetro C, que ainda não determinamos. Mas note bem aqui uma coisa, que na realidade nós queremos determinar esse ponto F aqui, que o exercício diz que é um dos focos. Então, eu só preciso determinar esse foco aqui. Então, para determinar esse foco, eu sei que a distância do centro, que é esse ponto aqui, até o foco, é dada pelo parâmetro C. Então, é isso que eu quero determinar. Determinando quem é C, eu determino as coordenadas do meu ponto F. Então, vamos lá determinar o parâmetro C. Então, da relação do triângulo retângulo da elipse, eu sei que A² igual a B² mais C². E A² é 25, igual a B², que é 16, mais C². Então, C² igual a 9, o que implica que C igual a 3. Ok, então, sabendo que C igual a 3 e que essa distância aqui é de 3 unidades, então, meu ponto F, assim, o ponto F tem coordenadas 3, 0. Está na posição x igual a 3, que a distância até a origem é exatamente 3, que é o parâmetro C. Bom, então, já identificamos o A, B e o F. Eu vou só escrever aqui todos esses termos. Então, na etapa 3, que eu enumerei lá em cima, eu só vou identificar todos os pontos que nós já encontramos. Então, identificar os pontos. Então, os pontos são A, que é menos 5, 0. O ponto B, 5, 0. E o ponto F, 3, 0. Então, esses são os pontos que nós já encontramos. O que nós vamos fazer a seguir? Vamos voltar lá à lista das nossas etapas. Na etapa 4, nós vamos determinar o ponto G, né? E é isso que nós vamos fazer agora. Determinar esse ponto G aqui. Então, na etapa 4, vamos determinar o ponto G. E note que esse ponto G é um ponto da elipse. Então, G, vamos tomar nota aqui, G pertence à elipse. G está no primeiro quadrante. Essa informação é importante. Mas, né, note que o segmento de reta que liga G a F é perpendicular ao eixo X. Então, repare que a abscissa do ponto F, que é 3, tem que ser a mesma abscissa do ponto G. Ok? Portanto, a abscissa do ponto G é igual a 3. A ordenada, que é o Y, esse ponto aqui, é que eu não sei e que eu tenho que determinar. Mas, como eu sei que esse ponto 3y, ele está sobre a elipse, dada por essa equação aqui, então esse ponto satisfaz a equação da elipse. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, G, 3y, satisfaz a equação da elipse. Então, isso significa que eu vou substituir
x igual a 3 na equação aqui da elipse, e y vai ficar y mesmo, que é exatamente aquilo que nós queremos determinar. Então, vai ficar 9 sobre 25 mais y sobre 16 igual a 1. Implica que y ao quadrado sobre 16 igual a 1 menos 9 sobre 25, que é igual, colocando 25 como MMC, vai ficar, então, 25 dividido por 1, 25 vezes 1, 25, menos 25 dividido por 25, 1, vezes 9, 9. Isso dá 16 sobre 25. Então, y ao quadrado sobre 16 é 16 sobre 25. Apenas reescrever aqui embaixo. Isso implica que y ao quadrado, agora eu vou passar esse 16 multiplicando aqui o segundo membro, 16 vezes 16 sobre 25. E isso implica, aí eu vou lembrar o seguinte, quem é o y, ele está em que posição? Ele está no primeiro quadrante. Se ele está aqui nesse primeiro quadrante, aqui em cima da elipse, note que o y é positivo. Então, só me interessa o y positivo. Então, y vai ser raiz quadrada, deixa eu fazer passo a passo, raiz quadrada de 16 ao quadrado sobre 25, que é 5 ao quadrado. Então, y vai ser 16 quintos. Então, aqui descobrimos o valor de x, de y, desculpa. Logo, o ponto G tem coordenadas 3, 16 quintos. Na etapa 5, então, vamos calcular a área do triângulo retângulo. E nós sabemos que a base é o comprimento do segmento de reta AAF, vezes a altura, que é o comprimento do segmento FG, sobre 2. Então, nós temos que determinar esses comprimentos. No caso, então, da base, que é o comprimento de AAF, que é a distância de AAF. Então, vemos que a distância de A até a origem é igual a 5, essa distância é 5, e a distância da origem até o foco, a gente sabe que é 3. Então, a distância de A até o foco, aqui, é 8. Então, esse comprimento da base é igual a 8. E agora, vamos ver o comprimento do segmento de reta que liga G a F. Então, note bem o seguinte, esse ponto G, nós vimos que tem coordenadas 3 e 16 quintos. Que está marcado aqui, o y é 16 quintos. E nós queremos o comprimento desse segmento. Repare que esse segmento vai de 16 quintos, a posição y, até o eixo x, ou seja, até a origem. Portanto, esse comprimento é 16 quintos. Então, a altura é 16 quintos. Ok, então a gente já pode concluir logo a área do triângulo é, então a área vai ser base 8 vezes a altura, 16 quintos, sobre 2. E, portanto, a área vai ser dada por 8 vezes 16, que é 128, sobre 5, sobre 2. Isto é, 128 sobre 2 vezes 5, e aí nós dividimos tudo por 2, aqui em cima fica 64, e, portanto, a área dá 64 quintos. Então, essa é a área do triângulo formado pelo vértice A da elipse, pelo foco F da elipse e o ponto G. Esse triângulo, lembrando, é um triângulo retângulo. O exercício termina aqui. Até o próximo vídeo.